Caro irmão, bom dia, na paz do Senhor. Nessa manhã, com muita alegria, nos aproximamos das Escrituras Sagradas, esse presente tão especial de Deus para as nossas vidas, para meditar no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Abre, por favor, sua Bíblia nesse texto. Nós estamos fazendo um devocional nesse livro tão especial, há tanta riqueza nesse texto para as nossas vidas, tão aplicativo para nós. E o tema do capítulo 9 é algo surpreendente e faz parte da nossa vida cristã e nos faz refletir na pergunta: como temos ou como confessamos os nossos pecados? Quando estamos numa situação dura, difícil, quando nos vemos caindo em pecado, em transgressão, quando rompemos a vontade de Deus para fazer a nossa, como nos retornamos a Deus diante disso? Como voltamos para Deus para confessar pecados? Isso não está muito em voga em nossos dias, isso não está muito atualizado, né? Isso não é uma coisa que é valorizado nos nossos dias. Mas esse princípio nos é ensinado nesse capítulo de uma forma muito, muito especial. E é aí que eu gostaria de meditar com você sobre confissão de pecados nesta manhã. Daniel, capítulo 9. O texto sagrado nos diz o seguinte, que Daniel entendeu pela palavra, pela profecia do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que 70 anos estavam postos sobre a nação de Israel para ficarem no cativeiro. E esses 70 anos já haviam passado, esses 70 anos já haviam findado, e agora Daniel se volta diante de Deus. Ao entender isso, ao olhar o texto sagrado, ao encontrar nas Escrituras Sagradas que aquele período do cativeiro havia se findado, a profecia havia se cumprido, mas que eles ainda continuavam cativos, eles ainda continuavam na Babilônia. E então ele se volta para Deus, ele chega lá, um menino, talvez um pré-adolescente, o início da adolescência, e agora já é um homem idoso, com 80 e tantos anos de idade, e se vê nessa situação, e o seu povo também. Então ele começa a clamar o Senhor. E eu creio que aqui está o primeiro princípio da confissão de pecados. É que nós olhamos as Escrituras Sagradas e vemos que a nossa condição não está de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem para viver ou para fazer. A nossa vida está contrária àquilo que a palavra de Deus está falando. Então, Daniel, ao ver isso, tendo as Escrituras Sagradas diante de si, ele começa a lamentar e dizer: Deus, nós estamos nessa situação. E o lamento, a confissão de pecados deve vir em nossas vidas todas as vezes que, ao olharmos para as Escrituras, vemos que a nossa vida não condiz, a nossa vida não está paralela, a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é esse padrão, é esse norte, é esse metro onde a nossa vida está encaixada. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e não vemos a nossa vida coerente com o texto bíblico, nós devemos confessar pecados. Mas o surpreendente é como Daniel faz isso. O texto nos mostra que Daniel buscou ao Senhor. Versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E diz o texto: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Aqui temos Daniel voltando-se para Deus. Quantas vezes, diante do pecado, diante da queda,
No lugar de voltarmos para o Senhor, nos afastamos do Senhor. No lugar de buscarmos o Senhor, como o texto diz, em oração, em súplica, com jejum e pano de saco, lamentando a nossa condição, lamentando a nossa vida, lamentando os nossos pecados, contritos, quebrantados e arrependidos. Nós muitas vezes queremos solucionar a nossa situação, nós queremos passar por cima do nosso pecado e negligenciá-lo e deixá-lo para lá. Não, todo mundo comete alguma coisa, então eu vou deixando isso aqui e vou vivendo a vida. Ou às vezes nos encontramos por causa dos nossos pecados em uma situação complicada e no lugar de confessarmos a Deus, tentamos rearranjar a situação, solucionar o problema, mas sem confessar pecados. Daniel era um homem muito poderoso e importante, tinha muita influência, tinha um renome muito grande, era um dos líderes dentro do Império Babilônico, agora dos Medos, um dos homens mais influentes, e ele poderia então dizer, não, eu vou solucionar essa situação, eu vou conversar com o rei, eu vou tentar levantar recursos financeiros, eu vou tentar de alguma maneira resolver essa situação. Mas ele sabe, queridos, que é necessário a confissão de pecados, porque ele tem uma visão bem realista dessa situação, e esse é o segundo princípio. O primeiro é que ele busca o Senhor, humilhado, contrito, quebrantado, reconhecendo a sua condição, olhando para as Escrituras, vendo que sua vida, vendo que o seu povo está vivendo algo que não é da vontade de Deus. E depois disso, então ele reconhecendo a sua condição, ele se volta para o Senhor, ele busca o Senhor e faz isso com oração, súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. A prática das súplicas, a prática do jejum, para confessar pecado, humilhado diante de Deus, é o que praticamente se perdeu. As pessoas geralmente confessam pecado e eu espero que não seja assim com você. Aquela oração curta do final do dia, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas aqui Daniel vai nos ensinar como confessar pecados. E ele sabe que precisa se voltar para Deus. E se volta para o Senhor. Vai voltar o rosto ao Senhor para buscar o Senhor. Buscar a Deus não para pedir bênçãos, vou buscar a Deus não para pedir solução de problemas, mas buscar o Senhor para confessar os seus pecados. Quantas vezes você tem feito isso, meu irmão? Quantas vezes você tem buscado ao Senhor simplesmente para lavar sua alma, como diz o livro de Apocalipse, lavar as suas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro. O livro de Apocalipse mostra que quanto mais nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, mais endurecimento, mais resistência haverá. A expressão se repete no livro de Apocalipse, e não se arrependeram, mesmo diante de grande sofrimento. Mesmo diante de grande dor, de doenças, de castigos, de consequências terríveis do próprio pecado, do juízo de Deus, não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram. Quanto mais nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, menos arrependimento veremos. É o que o livro de Apocalipse nos indica. Mas isso não é assim com o povo de Deus. Não é assim com os filhos de Deus. Quanto mais a segunda vinda de Cristo chega, quanto mais se aproxima esse dia glorioso e maravilhoso, como o texto sagrado diz, bem-aventurado e santo é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, que aguarda a segunda vinda, que alveja, não deixa mancha alguma, buscar o Senhor para abrir o coração, buscar o Senhor para falar das suas inclinações, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das intenções e motivações exatas do seu coração e se humilhar diante de Deus na realidade, sem nenhum tipo de fingimento, sem botar panos quentes em nada, abrindo o meu coração. Senhor, minhas inclinações são essas, minhas motivações são essas aqui. Tem misericórdia de mim, perdoa-me, lava-me no teu sangue, tira isso do meu coração, livra-me, Senhor.
Então, Daniel busca o Senhor de coração e ele fala para Deus os seus pecados. A gente tem uma habilidade muito grande de falar do pecado das pessoas. Nós podemos passar horas, nós podemos passar dias, semanas, meses, até anos falando e relembrando o pecado das pessoas. Mas quando nós vamos confessar os nossos próprios pecados, às vezes não conseguimos ficar 10 minutos contados a relógio, abrindo nosso coração e confessando o nosso pecado. Nós temos uma habilidade muito grande de analisar os outros, mas temos uma falta de capacidade de analisar a nós mesmos. Isso é o orgulho. Isso é o orgulho. E aqui está o primeiro ponto. Daniel então vê as escrituras sagradas, olha e vê que aquela situação não está de acordo com a vontade de Deus, volta-se para buscar o Senhor de todo o coração e faz isso humilhado, contrito e quebrantado. Mas agora ele vai abrir o coração diante de Deus e contar o pecado do povo, contar o pecado, como essa expressão que foi tão difundida pelo meu professor, o Dr. Shed, a solidariedade da raça. Ele se coloca, não que Daniel tivesse vivido esses pecados, como vimos no livro Daniel, um homem íntegro, um homem que obedece a Deus, firme em Deus, desde a sua mais terna adolescência. E aqui ele está confessando o pecado, ele está dizendo, nós temos pecado, nós temos cometido, nós. Então ele se coloca no lugar desse povo e confessa os seus pecados diante de Deus, exaltando o Senhor. E ele vai abrir o coração, e ele começa dizendo, Deus grande, Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui está o cerne, aqui está o ponto central de todo o pecado, o abandono da palavra, o desconsiderar a grandeza, o senhorio, a glória, a aliança que Deus fez. Então ele abre o coração ao Senhor e começa a engrandecer a Deus. E abrindo o seu coração, derrama a sua alma e fala, ele diz, a nós pertence o corar da vergonha, o ficar vermelho de vergonha, o não conseguir levantar o rosto, humilhado, contrito. Nós temos pecado, os nossos príncipes, os nossos pais, diz o versículo 8, a cidade de Jerusalém, os homens e moradores da cidade de Jerusalém, né? Então, estamos vivendo toda essa situação diante de ti, temos transgredido, temos sido rebelde, temos ultrapassado a tua palavra, temos desobedecido o Senhor. E ele vai dizendo no versículo 6, não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falavam aos nossos reis, aos nossos príncipes em teu nome. Quer dizer, nós desobedecemos os nossos pastores, nós desobedecemos a tua palavra, nós ultrapassamos todos os limites. E ele então abre o coração e em momento algum Daniel, ele culpa a Deus, ele se ressente de Deus. Ele está dizendo, a nós pertence, nós pecamos. E quantas vezes as pessoas, no meio da consequência dos seus pecados, simplesmente dizem, eu não sei por que isso acontece comigo. Falta toda a reflexão aí, né? Ou então, por que Deus deixou isso acontecer? Veja, é isso que não pode, isso não é arrependimento. Alguém que diz algo assim ainda não está arrependido. Porque se eu simplesmente digo, não, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, essa pessoa não refletiu o suficiente, ela não abriu as escrituras, ela não olhou para Deus diante da sua situação de pecado.
de pecado. E muitas vezes as pessoas, Deus me deixou, Deus me abandonou, e vão correr tentando encontrar em pessoas, no dinheiro, em situações, maneira de resolver os seus problemas, dos quais na realidade deveriam pedir perdão ao Senhor. Quantos problemas nós mesmos criamos para nós mesmos, pelos nossos próprios pecados, e ficamos na tentativa de solucionar isso, cavando e buscando outros pecados, um abismo chamando o outro, sem a mínima reflexão. Sem a mínima reflexão. Para mim tudo dá errado. Que reflexão existe nisso? Veja, Daniel aqui está falando de si, do povo, do seu pecado, da sua rebeldia. Isso aqui, Deus é santo, Deus é justo, Deus é o Senhor. Quem está pecando aqui somos nós, e a consequência do nosso pecado é isso aqui que nós estamos vivendo. Daniel coloca Deus, justifica Deus, não imputando em nenhum momento o pecado ao Senhor. E quantas vezes as pessoas são tão superficiais e colocam a culpa em Deus, como Adão fez, como Eva fez. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que tu criastes. E no lugar de colocarmos a culpa em nós mesmos e nos humilharmos diante de Deus, arrependidos, contritos, buscando o Senhor e a sua misericórdia e graça, colocamos a culpa nas pessoas, colocamos a culpa nas situações, mas não assumimos o nosso erro diante de Deus. Não há cura, não há restauração. Se você não se arrepender, você vai continuar vivendo nos seus próprios pecados. Se você não se humilhar diante de Deus, se você não reconhecer que foi você, enquanto você ficar empurrando as coisas para os outros, ou achando que isso é meramente um acidente, ou que todo mundo vive assim, você continuará nos seus pecados. Confessar pecados é um dos elementos tão importantes da vida cristã. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas confessar pecado é isso aqui. É isso aqui que é confessar o pecado. É inclinar o nosso coração diante de Deus. É derramar a nossa alma diante de Deus. Justificando Deus. E dizendo, a culpa é minha, Senhor. Se alguém errado aqui sou eu. Isso aqui é consequência do meu pecado. Esse sofrimento aqui vem do meu próprio pecado. E Daniel aqui não vai falar que é o diabo. Daniel aqui não vai falar que é o inimigo. Daniel aqui não vai colocar a culpa nos inimigos que ele tem. Não. Ele está falando dele. Quando você peca e coloca a culpa no diabo, não tem arrependimento. Quando você peca e coloca a culpa no acaso, ou uma tragédia da vida, ou uma situação que aconteceu, ou é culpa dos outros, ou porque Deus deixou, não há arrependimento aí, não há cura, não há perdão, não há restauração, não há libertação, porque a culpa não é sua. Então, hoje em dia as pessoas caem em pecado e colocam a culpa no neopentecostalismo, colocam a culpa no diabo o tempo inteiro, quando deveriam confessar os seus próprios pecados e se escondem atrás da imagem do diabo, do inimigo, das circunstâncias, e querem espiritualizar as coisas. Deus permitiu, Deus quis. Não, querido, não. Confesse seu pecado, abra o seu coração, confesse o seu pecado diante do Senhor. Esse capítulo 9, as pessoas ficam tão detidas. Na última parte dele, falando das 70 semanas. Eu quero saber quais são essas 70 semanas, e isso, e aquilo, e aquilo outro. E perdem esse primeiro ponto aqui, que é tão prático para mim e para você. Nos chama ao arrependimento. Mas as pessoas, elas abandonam esse primeiro ponto para ficar, aí é 70 semanas, falta uma semana, estamos na última semana, como é que é isso? E abandonam o texto que antecede as 70 semanas. Como precisamos aprender a confessar pecados, como precisamos ser sinceros com Deus e conosco, como precisamos ser sinceros com as pessoas,
e pedir perdão para as pessoas. E até as pessoas dizer, olha, perdão, eu não posso falar assim com você, eu não posso agir assim com você, eu estou errado em fazer isso. E abrir o coração e pedir perdão, se humilhar diante de Deus, se humilhar para as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, e de mim. E nos dê coração quebrantado e contrito, para que possamos obedecer ao Senhor e entender que Deus traz juízo, Deus traz punição, Deus corrige ao filho a quem quer bem. Que você possa olhar e ver que Deus em alguns momentos está te corrigindo, te chamando para o lado dele, corrigindo você, e que você se submeta ao Senhor, que você confesse seu pecado, abra o seu coração diante de Deus, porque de fato, meu irmão, quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, haverá um endurecimento ainda maior na humanidade, mas não nos filhos de Deus. Estarão contritos, quebrantados, humilhados, santificados. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, continue a cometer impureza. Quanto mais se aproxima a segunda vinda, maior será a distância entre o povo de Deus e o mundo. Santifique-se mais, viva mais na impureza. Haverá um abismo cada vez maior nesse sentido. Porque enquanto você vê os filhos de Deus, eles estarão lavando e alvejando as suas vestes no sangue do Cordeiro. E enquanto isso, aqueles que estão sem Cristo estarão cada vez mais aprofundados no pecado, nas trevas. Confessar pecado, meu irmão, é o que nós precisamos aprender. E olhar para esse texto e falar, Deus, eu quero conversar com o Senhor sobre os meus pecados, sobre as minhas inclinações, sobre os meus sentimentos e pensamentos, sobre as minhas intenções, sobre aquilo que eu fiz no passado. 70 anos se passaram, já se passaram 70 anos, mas eu estou aqui para falar contigo, Senhor. Eu nunca falei com o Senhor sobre isso. Eu nunca conversei contigo sobre isso, Senhor, e já se passaram décadas, mas eu estou aqui, Senhor, para conversar com o Senhor sobre isso. Isso até hoje me incomoda, isso até hoje me produz culpa, medo, até hoje isso é um fantasma que me perturba, mas eu estou aqui, Senhor, para lavar meu coração diante de Ti. Perdoa-me, Senhor, lava-me. Eu sei que o Senhor, no sangue de Jesus, me purifica de todo o pecado, mas eu quero abrir o meu coração para você. Eu quero abrir meu coração para o Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é bom, eu sou o pecador. Meu irmão, que essa seja a nossa atitude diante do nosso Deus, tão bom, tão misericordioso e tão maravilhoso. 70 semanas estão postas diante do teu povo. A resposta vem, Deus responde, e Deus responde com sua misericórdia e graça. E então, resumindo aqui para você entender, desse momento em que Daniel se encontra até a morte de Cristo Jesus, e aqui está muito límpido, né? 70 semanas, versículo 24, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então está muito claro aqui que é a pessoa de Jesus para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade. Nós vemos a cruz de Cristo sendo nitidamente referida aqui, o sacrifício do nosso Senhor, está fácil de entender. Então, ele descreve essas 69 semanas até esse momento aqui da morte de Jesus, e agora, essa última semana, é esse período da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, até a sua segunda vinda. Então, nós temos essa semana de 2000 anos, né? Você vê, é uma figura de linguagem. Aqui uma ideia, um conceito que está sendo passado para nós, e que estamos nessa última semana, estamos nesse momento que se finda a história da humanidade, onde o povo de Deus precisa estar em santificação, como diz o próprio capítulo, né, o parágrafo anterior, um povo quebrantado, contrito, santo, que pertence ao Senhor, obediente, fiel a Deus, não como Israel, mas como Daniel, né?
esse povo santo que busca o Senhor. E será, de fato, um paralelo aqui, 70 anos de cativeiro babilônico, 70 semanas, são muito difíceis, 70 anos do cativeiro babilônico, uma situação muito terrível que eles passam, e aqui não vai ser diferente, serão momentos de angústia, de tribulação, como tem sido a história da humanidade inteira, e assim, como o livro de Apocalipse diz, quando aproxima-se a vinda de Jesus, mais guerras são promovidas, mais destruição da natureza, mais corrupção, mais injustiça, né? Então, nós vamos vendo o pecado aumentando, ele está se dimensionando cada vez mais, né? Como o Senhor Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se apagará. Vejam, se multiplicar a iniquidade. Então nós vivemos nesse momento de multiplicação da iniquidade, sofrimentos, guerras, né, violência, o Brasil batendo todos os recordes de injustiça, desigualdade, o 7º país mais injusto e desigual do mundo, né, os índices de violência batem todos os recordes no Brasil de corrupção. Então nós... Aqui tem um ponto, meu irmão, a Bíblia diz que nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. O céu, a glória é a justiça, né? Onde habita a justiça. O oposto do céu é o inferno. O oposto da justiça é a injustiça. E o nosso país é extremamente injusto. Nós vivemos no pior momento de injustiça, desigualdade, violência, consumo de drogas que já vivemos. Então, que você, meu irmão, permaneça firme diante de Deus, que você possa pregar o Evangelho. O nosso país, as nossas famílias, a nossa cidade, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos pregar o Evangelho. É a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho pelo qual Deus vai agir, salvando e libertando pessoas. Então continue pregando o Evangelho, deixe Deus usar a sua vida poderosamente na pregação do Evangelho, que você abra o seu coração, os seus lábios para anunciar a Cristo Jesus. O tempo está se findando, estamos nos últimos dias dessa última semana, e que você esteja firme e seja um instrumento de Deus, um cristão fervoroso, e essa próxima geração de cristãos que vem aí possam olhar para você, para a sua vida piedosa de oração, de dedicação, de serviço ao Senhor, de piedade, de adoração, de compromisso com Deus, de serviço no reino, que essa geração que está chegando agora, crianças, adolescentes, de dentro da igreja, possam olhar para a sua vida e para a minha vida e dizer, olha, eu quero ser um cristão assim, fervoroso, cheio do Espírito, em santificação, para a glória de Deus. Que Deus nos fortaleça, meu irmão, e use você poderosamente para pregar a sua palavra, o seu Evangelho, e que você esteja pronto para esse momento glorioso, onde o Senhor virá nos resgatar, vestidos sim, com vestiduras brancas, celebrando a sua presença. Que Deus te abençoe na graça tão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo.